Começando mais um Carreiros News, trazendo notícias que afetam o Canadá e toda essa guerra tarifária também do Canadá e Estados Unidos, enfim, não só o Canadá, né, tem muitos impactos globais também. Como de sempre, sem mais delongas, vamos direto pro vídeo. Hoje, com uma pequena alteração, vamos ter dois vídeos em vez de um, mas eles são interrelacionados. Então, vamos nessa. Vou soltar aqui e eu vou comentando, como sempre, né? Com aquela traduçãozinha automática salafrária do YouTube. CTV senior political correspondent Michael Couture takes on Ottawa's response to what... Prometi tudo, entreguei nada, né? Se a legenda não aparecer aqui, não vai. Desculpa essa tradução, vamos lá. Political correspondent Michael Couture takes on Ottawa's response to what was said. Hi, Mike. Well, Sandy, cabinet ministers continue to point out between 80 and 90% of Canadian goods going to the U.S. are not tariffed. But they add this trade war is a reminder of why Canada needs to... Lembra que a gente falou sobre o CUSMA? Então é por isso, ele está protegido. Então 80 a 90% dos produtos canadenses não entram nas tarifas, estão protegidos pelo CUSMA. Find new trading partners. State of the Union address. Prime Minister Mark Carney says he didn't watch the State of the Union address, but there are impacts for Canada. President Trump made it clear tariffs are a key plank in his economic plan for the U.S. The view of the American administration is that there'll be a price to access the American market. I think. O Trump não desiste, ele vai fazer de tudo para continuar as tarifas, a gente já conversou aqui, e ninguém vai, quando ele estiver lá, ninguém vai escapar, né? É a realidade, enfim, né? A gente conversou sobre isso aqui nesse canal. Every country of the world that I know of is paying a price. What I'm saying is that Canada is paying the lowest price. But that price could be paid. Então, isso que é interessante, né? Todos os países vão pagar um preço para entrar. O mercado americano é gigantesco, o mercado trilionário. Então, isso que os Estados Unidos basicamente está cobrando uma entrada para você entrar no mercado dele. Só que alguns produtos, acho que ele vai falar aqui exatamente, são produtos que o Canadá produz, né? Então, para essa entrada desses produtos no Estado são produtos que o Canadá é forte. Então, para a entrada no mercado americano vai ser um pouco complexo. Mas vamos continuar. Jobs. The US Ser complexo quer dizer, eles vão tarifar. Trade representative today making it clear. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Eu avacalhei a entrada aqui. Could be paid in jobs. Paying the lowest price. But that price could be paid in jobs. The U.S. Trade Representative today making it clear this is about moving manufacturing back to America. We really want to focus on reshoring here. We want to have production here. We don't necessarily want to be dependent on China, Canada, or anybody else for things like cars and that kind of thing. The U.S. has 50% levies on steel and aluminum going into their country and 25% tariffs on autos. It's why the Canadian government is trying to diversify trade away from our American neighbors. Você vê que existe uma grande dependência do Canadá para os Estados Unidos. Se eles vão trazer as fábricas de volta, né? Que ele falou, deixou claro aqui para os Estados Unidos, é um problema sério para o Canadá. Então ele tem que justamente, cara, para fugir disso, a estratégia é buscar novos parceiros comerciais. É exatamente esse o tema desse vídeo aqui. Você quer saber qual parceiro, você quer saber quem que ele vai atrás, como que ele vai resolver, fica até o final. GM and Stellantis have been cutting jobs here in Canada. Well, we will look towards Koreans, we will look towards Germans, and we will look towards Chinese investments. While looking for other trading partners, Canada continues to work on saving the trade deal with the U.S. and Mexico. The Canadian Isso, a estratégia é tentar diversificar, mas ao mesmo tempo, né, não pode abrir mão do mercado americano porque tem uma dependência grande. Então é um jogo complexo. I was in contact with my counterpart just this morning. He's going to come to town in a couple weeks. They have a few ideas on how they might want to have a deal with us. We're obviously open to that. By comparison, Dominic LeBlanc's office was far less committal. In a statement, a spokesperson for the minister responsible for Canada-U.S. trade would only say that LeBlanc and Greer had a number of brief, informal exchanges in recent days about a potential in-person meeting in Washington, D.C., in the near future. O LeBlanc é o ministro das relações com o Canadá e Estados Unidos, né? Isso que ele está comentando aqui. Sandy? All right, Mike, thank you. Enfim, essa não aparência dele, né? Enfim, pode ser um sinal que o Canadá não está querendo investir muito nisso. Vamos ver de conversa com os Estados Unidos, mas embora precise, né? Vamos ver essa outra matéria aqui que mostra, beleza, então o Canadá está com a situação complicada com os Estados Unidos, vai ter negociação ou não, tá quente, não tá,
Enfim, não tem muita resposta ainda, mas o que o Canadá está fazendo? Buscando outros parceiros. Então vamos para essa outra matéria aqui, que ela fala exatamente isso, né? Essa matéria da CTC, 38 minutos atrás. Você vê como ela é bem nova, né? O Canadá mostra a viagem do primeiro-ministro para a Índia, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mark Carney starts his high-stakes trip to India, Australia, and Japan today. I think we have an extra mic up somewhere in. Eu esqueci de novo o negócio. Ela falou, acho que temos um microfone extra, Gun. Eu adoro quando tem esses erros desses programas grandes, né? Não mostram só a gente que é pequeno aqui, que tem esse tipo de problema. Enfim, vamos continuar. Studio. Do we? Okay, great. So he starts his trip. His plane takes off around 10 a.m. this morning. Beyond the bilateral meetings, this trip is seen as a step toward deeper coordination among countries that aren't superpowers. But they still carry significant economic and diplomatic weight. So for more on what's at stake on this 9-day journey, I'm joined by Kiernan Webb, Director of the Institute for the Study of Corporate Social Responsibility at TMU. Welcome and good morning. Good morning, Anne-Marie. How are you doing? I'm doing great. Fascinated to learn more as we set off, or as the Prime Minister sets off for almost 10 days. This trip has two missions. It's both diplomatic and trade building, and you can't have one without the other. So with India in particular... Isso é importante, né? Não sei se as pessoas que estão assistindo sabem, né? Mas o Canadá tem uma forte presença indiana, cerca de 2 milhões de pessoas, mais ou menos, são indianos. Isso são relatos oficiais, fora outros que podem ter. Então são muitos indianos, uma população de 40 milhões de pessoas, né? Então o Canadá está fortemente ligado à Índia e é um parceiro que pode aumentar, né? É isso que o Mark Carney foi fazer lá, assim como ele está fazendo com outros países também. Essa viagem não apenas para a Índia, mas para o Japão e para a Austrália também. Vamos ver o que vai acontecer. We've got a big goal that was laid out at G20. We want to double our trade with India to 70 billion by 2030, but there are ongoing investments. Dobrar o comércio com a Índia, né? Isso é bem legal. A tradução é 7 mil milhões, né? 70 bilhões, que é atual para 200... Quem que ela falou? Deixa eu ver aqui. Que essa tradução aqui tá... into foreign interference and organized crime by 2030, but there are ongoing that was laid out at G20. We want to double our trade with India to 70 billion by 2030, but there are ongoing investigations. Só falou isso, vai dobrar até 2030, 140 bilhões até do final de 2030. Into foreign interference and organized crime. So what does Carney need to achieve on this venture? Well, I think what we've seen so far from Prime Minister Carney is a very good ability to tiptoe through the tulips. I think we saw that at the Davos. Eu achei essa expressão muito boa, tiptoe on the tulips, né? Que dá para entender que é ir bem devagar. Ele tá bem cauteloso nessas negociações, né? Speech in January, where he basically was able to say that the emperor was wearing no clothing, and without mentioning the United States in particular, he was able to do that. Everybody understood exactly what he meant, and every day is another sort of a tricky day for Prime Minister Carney in the sense of he has to balance the fact that Canada and India need improved relations, trade, diplomatic, at the same time as respecting and insisting. A parte diplomática, não sei se vocês sabem, mas existe um fugitivo político da Índia. Tem várias coisas que aconteceram entre Canadá e Índia politicamente, né? Um assassinato de um separatista da Índia no Canadá. Enfim, tem coisas aí complexas que a gente pode falar um pouquinho mais em detalhes, mas existem coisas diplomáticas que aconteceram nos últimos anos ali que abalaram um pouco as relações entre Canadá e Índia por questões políticas complexas que a gente pode entrar mais à frente, em detalhe aí mais pra frente. Eu não vou mencionar muito aí para não falar besteira, eu preciso dar uma pesquisada e lembrar também os detalhes. Respect for Canadian sovereignty and Canada respecting the sovereignty of India. If there's anyone who's capable of doing that, as I say, tiptoeing through the tulips, I think it is Prime Minister Carney. I'm glad you brought up Davos. During that speech to the World Economic Forum, he spoke about the importance of, a phrase that I know is used in trade circles and in academic circles, but it's one that, everybody's using now, and this is about middle power countries and how they need to work together. I'm going to remind everybody about what he had to say there. In a world of great power rivalry, the countries in between have a choice: compete with each other for favor, or to combine to create a third path with impact.
Eu acho que isso foi muito forte, né? Que o McCartney falou aí, né? Vocês têm as opções, vocês vão competir entre vocês ou vocês vão tentar formar um terceiro caminho, que eu acho que é exatamente isso que o Canadá está tentando fazer. So how does this trip to India, Australia, and Japan factor into this idea of a middle power alliance? Well, actually, things are coming together. Ó, trazendo aqui rapidinho os detalhes que eu falei da tensão diplomática, né? Então tá aqui, ó, tensão entre Canadá e Índia atingiu níveis críticos devido a alegações que agentes indianos estiveram envolvidos no assassinato do líder separatista Sikh Hardeep Singh Nijjar, em solo canadense. Em junho de 2023, a disputa diplomática intensificou com expulsões mútuas de diplomatas, acusações de atividades anti-Índia e suspensão de vistos, ou seja, tem uma tensão clara aí. Enfim, vamos continuar aqui, voltando para o assunto dos comerciais aqui. Quite well. If you think of the world and the various different, what we call the global rules infrastructure or architecture, what we're seeing is it's almost like a jigsaw puzzle. You've got a lot of the pieces of the jigsaw puzzle in the sense of United States and the EU and China. Those are parts of the puzzle that are put together, pretty much put together. But what's happening in addition to that is a great deal of additional multilateral or bilateral agreements between middle powers. What I've talked about in articles that I've written as a global middle power alliance. And the idea behind... Isso é interessante, que ele está falando somente desse quebra-cabeça, né? Por exemplo, o Canadá não pode se alinhar tanto à China porque é inimigo dos Estados Unidos, inimigo comercial, né? Então o bloco europeu também tem poder. Então é um quebra-cabeça. Como que ele vai coordenar tudo isso, né? Então não é uma tarefa fácil. That alliance is to take these individual little clusters of jigsaw puzzles that already exist now and start to piece them into one larger piece. And that larger piece, because it represents a cumulative, probably more than 1 billion consumers and businesses and so on around the world. É isso. O caminho é esse, juntar força para tentar uma negociação melhor com os Estados Unidos, né? Sozinho ninguém vai conseguir, se todo mundo se unir é diferente. Já que essas imposições quase imperiais, né, do Trump vão ser, então os países têm que se unir, esse é o caminho que o McCartney está tentando fazer, né? Mas como ele vai fazer é que ele está comentando, não é uma tarefa fácil. Becomes a very powerful player. What's been missing until now is that it's just been individual agreements, bilateral or multilateral, whether it's with Canada and the EU, or Canada with Asian countries. Eu achei legal essa parte que ele falou, que está faltando esses acordos bilaterais ou multilaterais, né, que são com blocos comerciais, que é o que o McCartney tem que fazer para conseguir bater de frente. Or Canada with South American countries, and so on and so forth, but there's never been this desire to connect them all together, to put them under one roof. Isso que eu acho impressionante, cara. O Trump tá fazendo justamente o que ele não deveria. Ele tá unindo o resto do mundo contra ele, cara. É tipo assim, de uma burrice sem tamanho. Give middle powers the distinctive identity that they have. They're all brought together because they have respect for the rule of law, they have respect for basic rights, and that can act as a kind of a stability. Sabe aquela frase, a soberba precede a queda? É isso. O Trump acha que os Estados Unidos é tão poderoso, é uma nação tão... Eu não vou usar palavrões aqui. Tão surreal, que ele pode fazer o que ele quiser. Só que aí ele vai descobrir que ele não é. Em breve. E aí? Against the somewhat volatile great power activities that we see right now. How does that alliance of these middle powers work then when some of those countries, some of those middle power countries that you were just describing are part of other alliances, like BRICS, for example, that has Brazil, Russia, India, China, and South Africa. So can we have an alliance with somebody who also has an alliance with somebody else? Eu achei essa pergunta muito interessante dela, porque assim, como que a gente vai fazer aliança com grupos que já estão alinhados? Achei bem legal. Vamos ver o que ele responde. Absolutely. Think of it this way. Nothing is stopping you as a member of a family on a particular block from having an individual relationship with the neighbor.
On the other hand, the entire family can have a relationship with the neighbor's family. So there's absolutely no problem. And in fact, something that really is worth emphasizing is that Canada is not trying to get out of, for example, our existing relationships with the United States or our participation in the United Nations. Achei legal. Eu achei bem legal isso que ele falou, que não quer dizer que você tem uma aliança com um bloco, você não pode ter com outro. Você pode participar junto com um bloco, né? Achei essa analogia que ele fez de família interessante. Any other existing multilateral or bilateral agreement that we have. This is an additional structure and a formal recognition that middle powers on their own have got this distinctive profile, capability, set of interests, and so on. And it's just recognizing that and going onto the global stage, saying we are members of this broader global middle power alliance. On any particular issue, there could be an agreement among a subset of those global middle powers on, for example, defense in the North. That's really not going to be all that much interest to southern countries like Japan or Australia or whatever, but working with Norway and the Scandinavian countries, so that would be a subset under this global middle power. Think of it almost like a roof, and under that roof, all of the middle powers, global middle powers, gather. A new issue comes up. Let's say, for example, Greenland comes up. Yeah. All of the middle powers can get together, have a discussion on that, and perhaps come up with a joint statement, much more powerful than just Canada on their own or whatever, a joint statement, something like that. O que ele tá dizendo é isso, cara. Tem que se unir junto para formar uma potência muito mais forte, né? Uma potência não, potências muito mais fortes para que entre numa negociação mais forte contra os Estados Unidos, se eles se alinharem, é isso que eles estão buscando. Tem que buscar, Director of the Institute for the Study of Corporate Social Responsibility at TMU. Great to have you talking with us as the Prime Minister starts out on this venture. Appreciate it. Bom, fechando aqui com isso, tem muita coisa que vai acontecer, tem muita notícia saindo, né? A todo momento, tô tentando ver, pegar algumas e tal, e comentar, mas é isso, o caminho que todos os países vão tomar, provavelmente essas alianças unilaterais, talvez criar um grande bloco, medium power, e vamos ver, né? Que vai medium power. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos capítulos dessa saga do Trump em tarifar o mundo inteiro. E não é só tarifa, né? Tem questões diplomáticas e questões políticas envolvidas aí. Tem muita coisa legal pra gente discutir e aprender junto aí. É isso. Obrigado, até amanhã.